Em maio do ano passado eu fiz um triatlon de curta distância, só com a experiência, sem treinar. Para eu falar assim, vamos ver se eu gosto desse negócio aqui de novo. Porque eu tinha um pouco perdido o gosto do negócio por ter parado, né? E aí entra uma outra coisa. Voltar é pior do que começar. Cara. Então quando você para, você perde condicionamento, você perde eficiência do seu organismo em te responder com relação àquele hábito que você tinha. Seja ele qual for, musculação, corrida, triatlon, enfim. Ou seja, começou, qualquer... não para mais. Começou, não para mais. Diminui, mas não para. E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Fora da Curva. E hoje eu vou te fazer uma pergunta antes de começar. Você gostaria de entender como funciona a mente de um atleta de alta performance? Será que você tem alguma coisa para aprender com ele? Eu tenho, e é isso que nós vamos fazer hoje nesse podcast. Eu estou trazendo aqui uma pessoa que tem muito resultado, uma pessoa que realmente está vivendo um momento diferente, que faz o que a maioria das pessoas não fazem. E por isso que tem o resultado que a maioria não tem. Ele é triatleta, já fez Ironman, é assim que fala não? Isso aí. Ironman, um homem chique demais. É uma pessoa que eu admiro muito e vocês vão gostar demais do papo. João, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Jefferson. É um grande prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história, das coisas que eu vivo no dia a dia, né? Não sei se é assim tão fora da curva, né? Mas é, mas a gente tem a humildade de reconhecer que, né, a gente inspira um pouco as pessoas também, né? Eu fui convidado por isso também, né? Então vamos conversar com a galera aí também, né? Que quem estiver assistindo e escutando a gente aí possa aproveitar ao máximo e se inspirar nas nossas histórias. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Eu quero lembrar você que nós temos dois grandes parceiros. Eu sempre digo o seguinte, para você chegar em algum lugar sozinho, até que você vai. Mas para você ir longe de verdade, você precisa se conectar com pessoas que acreditem em você. E é por isso que eu quero agradecer LM Vieira, que é nosso apoiador aqui, que contribui para que esse programa possa chegar até você. Eu quero lembrar você que se você quer presentear pessoas, se você quer criar souvenirs para sua empresa, se você quer tornar momentos especiais, LM Vieira é uma grande opção. E você já deve ter reparado a nossa estrutura aqui, né? Nós estamos chegando com qualidade de áudio, de vídeo, de edição, e tudo isso também só é possível graças ao Tony Music. Tony Music é especializado em produção de conteúdo digital. Então, se você é empresário e quer produzir conteúdo digital para sua empresa, se você é influencer, você é infoprodutor, você está no ramo digital e quer fazer um podcast com uma estrutura desse naipe aqui, desse nível, que tá pau a pau com qualquer podcast do Brasil, Tony Music é a opção correta. Você pode, inclusive nos comentários aqui no YouTube ou no Spotify, encontrar informações para falar aí com esses nossos parceiros que estão junto. Lembrando você o seguinte, se você está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, dá um like, comenta, por favor, a sua interação nos ajuda muito. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, não deixe de compartilhar com mais pessoas, seguir o nosso canal, seguir esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e a vida de muita gente. Tamo junto? Gente, é o seguinte, eu quero começar presenteando o João aqui com um mimo nosso aqui, né? Em nome do LM Vieira aqui, ó. Cara, eu vou entregar pra você, vou deixar você abrir. Eu já ia abrir já. O cara não tem noção, né? Abrindo o presente dos outros. Tá aqui, meu irmão. É um presente, uma lembrança que nossa equipe preparou pra você. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Quero agradecer. Olha aí, ó. Olha aí. Aí, ó. Então, legal, gente, um dos diferenciais desse projeto é realmente colocar aqui, ó, a caricatura da pessoa aí. Então, João, é nóis. Cara, vamos lá, cara. Como é que começa a história desse cara que antes disso, né, mano? Se apresenta aí, velho. Bem, sou o João Gasparini, né? João Luiz Gasparini.
Sou formado em Educação Física, casado com a Celina. Hoje eu tenho 2 filhas, uma é de coração que eu recebi, ela quando eu fui casar com a Celina, e outra, a Olivia, de 2 anos, que também é outra graça que eu recebi de Deus aí e que tem me ensinado muito. Sou atleta, né? Comecei a minha vida na corrida, mas sempre fui atleta de vôlei, joguei handebol, fiz canoagem, inclusive fui campeão brasileiro de canoagem. Caramba! Treinei Muay Thai, fiz um bom tempo de Muay Thai. E eu, depois da faculdade de Educação Física, onde eu dei uma pausa, por incrível que pareça, eu comecei a entrar para a corrida. E aí era uma coisa que eu sempre quis fazer, era começar a fazer triatlon. E aí... Cara, explica o que é triatlon. Que assim, a galera ouve o nome, acha bonito, mas o que é o triatlon? O triatlon, ele é um esporte que contém 3 modalidades esportivas dentro dele, que é a natação, o ciclismo e a corrida. Caramba. Nessa ordem. Tá? É uma prova só onde faz as 3 coisas. Isso mesmo. E então eu comecei a entrar nesse mundo do triatlon lá em 2012, né? Fiz minha primeira prova em 2013 e isso sempre convidando alguns amigos para loucura, né? Então eu não sabia nadar direito, não sabia como que era a natação de triatlon, nunca tinha nadado tanto em águas abertas, mas a gente se aventurou. E eu fiz a minha primeira prova em 2013, eu e mais um amigo meu aqui de Cascavel, e eu continuei. Esse meu amigo... Não, ele foi só para fazer a loucura com você no começo. Exatamente. Ô, João, me diz uma coisa. Eu lembro de você com violãozinho, cabeludinho, lá nas antigas e tudo mais. Cara, onde nasceu essa paixão por esporte? É uma paixão ou você vai mais pelo driver da competição? O que te fez entrar nesse mundo? Porque assim, ó, vamos ser sinceros, quando eu falo fora da curva, não é no sentido de ser superior a alguém, mas é no sentido de fazer o que a galera não faz, fora da média. Cara, onde nasceu essa chama do esporte aí? Eu sempre fui uma criança muito ativa, né, Jefferson? Eu sempre brinquei muito, sempre andei muito de bicicleta, né? Na minha adolescência a gente pegava a bicicleta, independente do modelo, né, da capacidade da bicicleta, a gente ia para o meio do mato, fazia trilha, se arrebentava, né? Às vezes tinha que pedir socorro, né? Mas eu sempre fui muito ativo. E ali na minha adolescência, 15, 16 anos, eu comecei a entrar dentro de algumas atividades de esporte. Então comecei ali o handebol, né? Fiz algumas semanas de treino, não gostei muito, daí eu fui pro vôlei, né? No vôlei eu já comecei a me habituar mais e eu sempre tive muita aptidão para esporte. Então eu me adequava muito fácil a isso. E aí eu comecei... Talvez seja lá o que o Howard Gardner fala de uma inteligência mais corporal, uma pessoa mais voltada a esporte mesmo, enfim. Você sempre sentiu essa aptidão? Sempre senti, mas desde criança. Não foi uma coisa assim que foi forçada, foi uma coisa natural. Você não teve um incentivo, não tem pai atleta, mãe atleta, a galera falando, filho, você tem que fazer esporte, não tem essas coisas. Inclusive... É uma briga eu levar os meus familiares para fazer alguma atividade física, né? Hoje meu pai treina comigo, mas ele treina porque eu falo, você vai treinar. Então não foi algo incentivado, trabalhado. Não. Simplesmente você se encontrava com aquilo e começou a fazer e foi crescendo e fazendo todos esses esportes aí. Foi algo super natural, eu cresci fazendo essas coisas. E aí eu comecei a me identificar com o fator movimento, né? Porque quando você é criança, você não está no nível de competição. Você não quer competir com ninguém, né? Você quer fazer as coisas de forma recreativa. Então você vai pedalar, você vai fazer alguma atividade de forma espontânea, né? Não é aquela coisa de querer... Tinha um prazer. Exato. Né? Jogar bola com os amigos e pedalar com os amigos... Né, e jogar bets com os amigos, andar de patins com os amigos, que eu fiz muito. Caramba, né, você fez tudo mesmo, hein, cara? Eu joguei bola e esqueci como é que faz já. Então, assim, são muitas coisas que eu acabei fazendo que foram me trazendo essa capacidade física e essa aptidão para o esporte. Mas me diz uma coisa, cara.
quando que a coisa ficou séria? Porque até então, beleza, você gosta. Você falou de patins, você falou de futebol, ou seja, vamos divertir. É gostoso pra mim pegar a bicicleta e ir pro meio do mato e ligar pedir socorro, beleza. Agora, quando que você falou assim, cara, o negócio é sério, eu vou competir, eu vou me profissionalizar. Como é que foi essa virada, assim? Essa virada aconteceu na canoagem, Jefferson. Canoagem. O que aconteceu ali? Foi ali nos anos 2000, eu tinha 17 para 18 anos, 16, 17 anos. E eu entrei com uma forma recreativa, fui convidado por um amigo meu e tal, fui lá, comecei a remar. E eu comecei em coisa de 6 meses ganhar de cara que estava no clube lá há 4, 5 anos. Caramba. E nos treinos. E eu falei, cara, eu acho que eu tenho chance. E quando eu completei 1 ano de canoagem, a gente foi para uma prova em Curitiba, que inclusive teve um campeonato brasileiro agora, no mesmo lugar. E acabamos competindo lá no K4. E eu era muito bom em sprint. O que é sprint? O sprint é uma corrida mais curta, vamos dizer assim. Tá. Né? Na canoagem tem 1.500 metros. Né? Então eu era muito bom nos 500 metros porque eu ainda não estava tão preparado para os 1.000. Então eu precisava revezar a embarcação com outro atleta que estava no mesmo nível. Inclusive esse outro atleta já fazia uns 5 anos que treinava canoagem. E aí eu treinei com esse atleta, eu fiz um K2 e a gente chegou em quarto no K2, quase pegamos terceiro, a gente chegou a ficar em segundo e a primeira embarcação era aqui de Cascavel, né? Mas a gente acabou, né? A gente é esporte, né, cara? Acontece tudo ali no meio. E aí no K4 1.000 metros, onde tava lá o Roberto Mailer, tava o Juliano Cray, tava outros atletas ali. Eu tava no meio. E aí eu fui campeão brasileiro de canoagem, K4 masculino 500 metros. Olha só, você trazendo isso aí, já tem um código pra galera aí que sabe como eu faço. Eu entrevisto a galera e fico decifrando as coisas aqui. Muitas pessoas estão focadas em resolver os seus pontos fracos. Eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E vivem numa eterna cobrança, disfuncional, se machucando, se culpando. E você foi por outro caminho. Você simplesmente olhou o que você era bom, o que você se identificava e foi. Eu imagino que tem coisas que você poderia ter melhorado que você nem mexeu com elas ainda e talvez nem vai mexer. Por quê? Porque você está focando nos seus pontos fortes. E aqui fica uma dica para você que está assistindo a gente, você que está ouvindo esse papo. Cara, vai se conhecer, vai descobrir seus pontos fortes, vai ver no que você é bom. Eu falei aqui do Howard Gardner, né, que é alguém que trouxe essa teoria das inteligências múltiplas. Vai pesquisar sobre isso. Vai pesquisar sobre perfil comportamental, temperamento, vai se conhecer. O autoconhecimento é um dos primeiros passos para que a gente possa, de fato, melhorar a nossa performance. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Então o João encontrou o ponto forte dele. Não quer dizer que ele não vai melhorar um ponto fraco, mas ele focou no que ele era bom. E eu te pergunto, no que você é bom? Hoje é dia de descobrir no que você é bom. Ô João, mas daí foi surpresa para você ganhar? Foi surpresa. Eu não esperava chegar em primeiro, né? Porque eu estava numa embarcação muito boa e eu era o atleta mais fraco da embarcação. Uau. Até pela questão de tempo de treino, né? E ali você viu, falou, não, peraí, tem alguma coisa aqui. E ali eu senti que realmente dava, né? Infelizmente, né, nesse processo eu acabei saindo do esporte e começando a trabalhar, né? Olha, eu vou te falar, viu? Comigo não foi esporte, mas com 15 anos eu dava aula de música. E eu ia bem nessa questão de ensinar pessoas. Eu dava aula de música, já fazia meu dinheiro. Aí chegou os 18 anos, tem que trabalhar. E as crenças da época eram essas. Você tinha que ter um emprego, CLT e tal. Aí eu dei uma volta gigante, aprendi um monte de coisa, sou grato por tudo que eu aprendi. Claro. E bem no fim estou ensinando pessoas de novo. Agora não estou ensinando música, mas estou ensinando pessoas de novo. Então, às vezes, lá na nossa infância já foi revelado, vamos dizer assim, já foi mostrado o caminho que deveria seguir. Só que o nosso sistema, ele propõe outras coisas, né? Exato. Aí você foi trabalhar. Aí eu fui trabalhar com meu pai. Né? E nesse período, meus pais eram totalmente contra
a fazer lutas, essas coisas, né? Uhum. E mesmo eu sendo, vamos dizer assim, maior de idade, né, eu ainda morava com eles. Sim. Mas agora eu tinha um dinheiro e eu podia fazer, vamos dizer assim, o que eu quisesse. E eu comecei a treinar Muay Thai escondido. Escondido. Eu saí da canoagem, né? Aconteceram algumas situações também que me fizeram sair. Uhum. Logicamente que assim, a gente conversou antes sobre temperamento, essa coisa de, né, do DISC. Então essas coisas influenciam muito, né? Mas na época eu não sabia. Eu escutei algumas coisas e eu não tinha inteligência emocional para saber filtrar aquilo e poder continuar no esporte. Então eu me desliguei, virei as costas e parti para outra, né? E assim eu fui me desenvolver em outro esporte. Só que dessa vez eu já fazia faculdade, então eu treinava 10h30, 11 horas da noite, né? E treinei aí 2 anos e meio de Muay Thai sem competir. A minha competição era com outros atletas ali. Quando eu estava sendo treinado para competir, o meu treinador pegou na época e foi embora por algumas situações que aconteceram aqui na cidade. E eu já estava entrando na faculdade de Educação Física. E aí foi um stand-by do esporte. Uhum. E aí foi só aquela coisa de estudar, e aí faculdade, Cara, eu saí um pouquinho do... Parou mesmo. Daí eu saí um pouquinho daquela rotina saudável, né? Comecei... Aprendeu a beber. Aí vai pra festa, né? Conhece um cigarrinho, não sei o quê. E aí começa a sair dessa rotina. Então, nem sempre, e é importante a gente falar isso, o atleta ele nem sempre está no alto nível emocional dele. Olha aí. Né? Porque ele tem as quedas. Né? Um atleta pode, se você pegar biografias do atleta que for, sempre tem os altos e baixos. E aí é onde entra a questão de companhias, do ambiente que você está, né? Tudo isso vai influenciando. Então o que acontece? Tem o livro do Paulo Vieira que ele fala sobre os vícios, né? O Poder da Ação, ele fala sobre os vícios. Então a gente está trocando de vício o tempo todo. Sim. Né? E tem o vício bom e tem o vício ruim, aquele que vai te fazer mal, né? E eu acabei indo um pouco para esse caminho do vício errado, né? E o que aconteceu? Chegou uma hora que eu senti falta disso. E quando que foi isso? Logo depois de eu terminar a faculdade. E eu entrei na corrida. Então a corrida acabou te recuperando, vamos dizer assim? A corrida acabou me recuperando. Nunca tive problema na faculdade com... lógico, peguei exames e tudo mais. Nunca peguei uma DP, nunca tive problemas assim com pessoas. Né? Sempre tive bons relacionamentos. Aquela situação de divergência de opinião que acaba, né, mudando a direção das coisas nos períodos do tempo ali da faculdade, né, que faz você conhecer outras pessoas e se desenvolver de formas diferentes. Sim. Né? E eu acabei indo para a corrida com uma forma de aliviar a tensão das coisas. Por quê? Ali eu acabei de me formar, fui trabalhar numa academia que, pasmem, eu saí da faculdade falando, jamais vou trabalhar numa academia. Calma que eu vou chegar lá. Ô João, eu queria te perguntar uma coisa que vai ser muito útil pra galera que tá ouvindo. Você falou de vícios, né? E que a própria corrida acabou recuperando, vamos dizer, você e te dando um vício mais positivo. Isso. E tudo mais. Cara, pra quem tá viciado na preguiça mesmo, na comida, na bebida, ou num vício emocional de vitimização e tudo mais, o exercício pode recuperar alguém? Pode. Pode e recupera. Né? Vou falar de mim. Eu fiquei sedentário por praticamente 5 anos. Comecei a fumar cigarro. Entrei em algumas coisas mais obscuras, né? E saí tranquilamente. E eu vou dizer mais, o cigarro foi a pior situação para eu sair do que outras coisas. Cara, mas legal. Imagina uma senhora que tá lá viciada, talvez,
na reclamação, na vitimização. Para ela o exercício também ajuda. Vai ajudar, porque o esporte ele faz você sair dessa coisa de... você começa a olhar a vida de uma forma diferente. Você começa a perceber que uma subida, ela vai ser sempre uma subida. Então, você vai ter que subir do mesmo jeito. Não adianta você reclamar. Você pode mudar a sua rota, pegar uma área que vai ter menos subida, mas vai subir igual. Dependendo para onde você quer chegar, se você está correndo, você vai ter que pegar um trecho de subida em algum momento. Então o lance da reclamação e tal, ele também acaba mudando esse driver, ele acaba né? mudando. E para quem está, sei lá, talvez viciado em maconha, quem está, ou o cigarro que você falou que é difícil de se livrar e tudo mais, você acredita que o exercício também vira uma ferramenta? É como se fosse o quê? Uma substituição de vício? Como é que você vê isso? Eu vejo, vamos dizer assim, de uma certa forma, uma substituição, sim. Tá. Porque, como o Paulo Vieira coloca no livro dele lá, nós somos feitos de vícios. Então, o vício é uma escolha, né? A gente pode escolher entre comer doce ou fazer alguma atividade física, ir para academia, alguma coisa assim. Né? Então, a gente pode optar por pode escolher. Só que alguns vícios, eles fazem parte de todo um processo emocional. Então é mais difícil de você sair. Só que você pode substituir isso se você mudar o ambiente que você está. Se você está num trabalho que tem pessoas que te influenciam a usar droga, a fumar maconha, a usar cocaína, pede as contas. Não é tão fácil, logicamente. Sim. Mas se desenvolva, se planeje para você pedir as contas e trabalhar em um ambiente que é muito mais seguro emocionalmente do que esse ambiente que você estava. E você começa a praticar essas atividades se mostrando diferente. E aí entra uma outra situação. Você pode acabar desenvolvendo essa coisa da inspiração, você pode acabar trazendo e te aproximando de pessoas que às vezes você considerava pessoas ruins, que tinham o mesmo vício que você, e que vai te acompanhar nessa jornada. E aí, assim, para quem é um dominante, né, isso é fenomenal, né? O ego da pessoa, ela infla, né? Fala, cara do céu, isso aqui é muito bom, cara. Agora eu tenho poder, cara, de trazer as pessoas para perto de mim. Então, esse negócio é importante. Para uma pessoa que é viciada em alguma coisa ruim... Então o ambiente é a chave. O ambiente, eu acho que é a chave de tudo, assim, para essa transformação. O Charles Duhigg fala no livro Poder do Hábito que tem o gatilho, tem o hábito e tem a recompensa. Nós precisamos, toda vez que é disparado um gatilho, ou seja... chega às 6 da tarde, tô cansado, o hábito é, sei lá, comer pizza, cerveja e dormir. A pessoa se sente relaxada, a recompensa talvez é estar relaxada. O que talvez as pessoas não sabem que a endorfina também é maravilhosa. Só que ela não acompanhou essa recompensa da endorfina, do exercício. Então, ou seja, ela pensa no hábito só como uma coisa difícil que tem que fazer e não tem ideia da recompensa. Quais são as recompensas que o exercício traz? Que você pode dizer? Além de ter um corpo bonito e gostar, o que mais que é recompensa? Vamos sair da parte estética, então, e vamos para a parte emocional. Né? O exercício ele faz liberação de endorfina, dopamina, que são coisas boas para o nosso corpo. Essas explosões hormonais que acontecem, né, durante o exercício, principalmente pós o exercício, ela vai ter uma característica muito importante no sono, tá? Você vai dormir melhor. Certo. Na disposição, você vai trabalhar melhor, você vai ter relação sexual melhor com a sua esposa ou com o seu marido. Ok. Você vai conseguir ter uma melhor concentração e memorização das coisas. Você vai, né? Aí entra a questão do foco, né? O poder do foco para as coisas. Então, esses são alguns dos pontos que vai
fazer com que você comece a mudar a sua visão. Agora me diz, eu pergunto para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo isso aqui. Se você dormisse melhor, tivesse mais disposição, fizesse mais sexo, tivesse mais memória, tivesse mais foco, como seria a sua vida? Será que não faria mais dinheiro? Mais feliz mesmo, mais alegre, teria uma vida melhor. Sim. Então, ou seja, nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5 benefícios, e que são só os primeiros 5. A gente encontra muito mais. Fora o que, querendo ou não, é principal na nossa geração, que é o fator estético. Sim. Porque beleza, né? Não é por estética, não é por estética. Claro que é, amigo. Quem não quer ficar melhor? Quem não quer estar mais bonito no espelho? Quem não quer ser mais admirado? Quem não quer ser mais respeitado? Você tem autoridade quando você chega num lugar e para falar de alguma coisa que você está vivendo. Então, querendo ou não, no fundo as pessoas vão por estética. E ganham de brinde tudo isso aqui. Muito mais. Uau. E assim vai indo. Meu irmão, como seria a tua vida sem essa vida, esse lifestyle hoje? Eu vou falar para você assim, o que aconteceu no começo do ano quando eu conversei com a minha esposa. Eu fiquei de 2020, em 2020, agosto de 2020, até o ano passado, até maio do ano passado, de 2022, eu fiquei sem praticar o triatlo. Então eu não nadava, eu não pedalava, embora eu tinha uma bicicleta, eu também não pedalava e eu estava só correndo, sem objetivo nenhum. Então eu corria de forma recreativa, só para manter o corpo. O que aconteceu? 2020 veio a pandemia e tal, daí eu estava inscrito numa prova, não ia até a prova, eu acabei deixando a inscrição, cancelando a inscrição, vendi a minha bicicleta de triatlon, né? Aquelas bicicletas que valem mais que carro? Exatamente. Vendi ela, a gente estava construindo, e nisso também a gente descobriu que a Olivia estava chegando. Uau. Né? E aí começou uma porrada de conflitos emocionais, né? Porque a gente é pai de... né? Eu tenho a Gabi, mas eu não segurei ela no colo. Sim. E você, né, você é pai, você sabe que tem aquela apreensão, né? Como será, né? Sim. Então, eu acabei dando um foco, esperando a Olivia nascer também, para saber, entender como que ia ser. E no total deu quanto tempo, então, mais ou menos? E aí, eu voltei ali, depois que a Olivia nasceu, eu voltei a treinar mais, né? Quando ela completou 1 ano, eu defini alguns objetivos. Então eu fiz daí, que ela foi o ano passado, em 2022, e aí eu falei, eu vou fazer uma maratona em Foz do Iguaçu, que já era para eu ter feito já há muito tempo atrás. E aí eu fiz a maratona e eu falei, agora eu estou no nível que eu posso voltar a fazer triatlon. Detalhe, em maio do ano passado eu fiz um triatlon de curta distância, só com a experiência, sem treinar. Para eu falar assim, vamos ver se eu gosto desse negócio aqui de novo. Porque eu tinha um pouco perdido o gosto do negócio por ter parado, né? E aí entra uma outra coisa. Voltar é pior do que começar. Cara, nossa, parece que leu meu pensamento. Gente, presta atenção no que o João vai trazer aqui. Olha só que interessante. Voltar é pior do que parar. Que começar. Pior que começar. O que acontece? Muitas vezes nós até temos iniciativa, mas não temos acabativa, vamos dizer assim, né? Exato. Beleza, vai lá e começa a caminhar de manhã ou faz alguma coisa de exercício. Porque assim, a galera que está nos assistindo não são atletas igual você. Sim. Então nós estamos falando com um público que está falando, se Deus quiser, eu vou começar a caminhar de manhã. Entendeu? Que é a maioria das pessoas. Aí o que acontece? A gente olha para esse lance e você me diz que se eu parar é pior. Me explica isso, cara. O que acontece é que o nosso corpo, ele sai da inércia, né? E quando o corpo sai da inércia, que você coloca ele em movimento, é como o desenvolvimento pessoal. Não dá mais para parar. Isso. Né? Porque se você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia antes, você vai começar a ter as mesmas crenças que você tinha. Exato. E você para de se desenvolver, né? E acaba caindo numa armadilha.
E a armadilha, no caso do exercício, do esporte, é você engordar, é você perder essas dicas, esses benefícios que eu te falei. Né? E a gente passou por um período de Covid, então que a gente sabe aí hoje como que é a síndrome pós-Covid, que ela influencia nessas situações. Sim. Né? E quando você quando você para, você perde condicionamento, você perde eficiência do seu organismo em te responder com relação àquele hábito que você tinha. Seja ele qual for, musculação, corrida, triatlon, enfim. Ou seja, começou, não para mais. Começou, não para mais. Diminui, mas não para. Diminui, sabe? Mas não para. Pode diminuir, mas não para. Por que diminuir, Jefferson? Porque nós temos outras prioridades. Então nós temos filhos, nós temos trabalho, sim, né? Nós temos família, né? Nós temos a nossa vida espiritual, né? Na igreja, né? Outras atividades, né? Nós temos parentes para cuidar, nós temos muitas coisas, né? Você chegou em algo que eu queria tocar, que é a questão de como conciliar tudo isso sendo atleta e ainda tendo empresa igual você e tal. Mas antes eu queria chegar numa questão. Cara, vamos falar de prêmio, de resultado, de coisas. O que esse cara já aprontou? Porque assim, você se apaixonou, você encontrou um negócio. Sim. Olha, gente, os benefícios estão aqui, ó, foco, memória, melhorou a sexualidade, a disposição física, o sono, o cara tá substituindo vícios, ele trocou o ambiente dele e começou a seguir o melhor dele. Ele já mostrou pra gente que se começar pode diminuir, mas não parar. Tudo começou com a identificação. Ele encontrou onde ele se identificava. Beleza, mas agora me diz, cara, o que você já conquistou? Que você fala assim, cara, isso aqui valeu a pena ter virado atleta. Pois é, Jefferson, aí voltando um pouquinho ali, então eu tive a conversa séria com a Celina, falei, eu preciso voltar a fazer, e eu voltei, e eu tô hoje de novo no esporte, não de longa distância. Né, mas agora, indo para a sua questão, o que eu já fiz, né? Eu comecei no triatlon com provas de curta distância. Então comecei no Sesc Triatlon lá em Caiobá. A primeira prova, treinei acho que 7 meses, não sabia nadar direito e fiz. Me meti lá e fiz. Foi muito legal e a partir daí eu comecei a me aproximar mais do esporte. Mas eu mesmo me treinava. E aí eu comecei a ter muito conhecimento porque eu ia atrás das informações. Tá. Mas peraí, você se meteu sem saber. Tipo lá na canoagem lá, não? Eu me meti sem saber, em termos práticos e teóricos. Então aqui entra mais um código, galera. Ele foi fazer mesmo sem se sentir totalmente seguro. Exato. Volta na frase clichê do marketing digital que o feito é melhor que o perfeito. Vai logo, começa de um jeito que vai dar. Segunda coisa, você assumiu a responsabilidade do seu desenvolvimento. Gente, escuta isso que o João está ensinando aqui. Você tem um projeto, você tem um negócio, você já tem a visão. Não espera a hora certa, cara. Quem espera a hora certa sempre chega atrasado. Não espera a hora certa que você vai chegar atrasado. E outra, assuma a responsabilidade do teu desenvolvimento. Então você foi estudar por conta. Sim. E daí, como é que foi isso? E aí eu comecei a me desenvolver e conhecer como que era o triatlon por dentro, né? A parte de fisiologia, biomecânica. E eu comecei a fazer as minhas próprias alterações dentro do esporte. Então eu fiz mais um triatlon no final de 2013. Em 2014 daí eu sofri um acidente de bike, caí de bike. Fiquei um tempo ali sem fazer nenhuma prova. E... detalhe, começo de 2014, estava me esquecendo disso aqui. Eu fiz uma prova em Toledo, a hora que eu saí da água eu cortei o pé com um caco de vidro. Terminei a prova. Caramba! Fui para a ambulância que estava ali, precisava fazer ponto, fui para o hospital, fizemos os pontos. Quando eu voltei, eu tinha ficado em terceiro. Não acredito. E aí eu falei, peguei em Foz já tinha pegado um pódiozinho de 4º lugar, se não me engano. E ali eu peguei terceiro, eu falei, cara, esse negócio aqui é bom. Não, esse negócio que, pegar um pódiozinho, cara, que legal, cara, ficar aqui, ó, em evidência, né? Eu como treinador, tal, consigo passar algumas inspirações aí para alunos. Falei, vou continuar. 2014 deu uma segurada, daí no restinho do ano ali, continuei treinando, fazendo algumas corridas e tal.
E 2015 aí eu voltei, já com o treinador, daí já me auxiliando, porque aí eu queria passar do nível de atleta sendo treinado por mim mesmo para um atleta de outro nível. Olha que E aí a maioria das pessoas faz ao contrário. Não, vou aprender, que daí quando eu tiver bom eu me viro sozinho. Você falou, não, ao contrário. Eu vou me virando sozinho até eu chegar no nível de precisar de alguém. Mas o detalhe, né? A maioria das pessoas fazem isso, mas elas não sabem como fazer isso. E eu já tinha uma linha de raciocínio para buscar esse conhecimento. E as pessoas não sabem o caminho para chegar. Mas aí, isso tem a ver com o teu perfil comportamental? Você tem uma conformidade alta, né? Você tem o melancólico aí que a galera fala, que é bem semelhante ao conforme e tal. Você é pesquisador por natureza. Você gosta de aprender. Você acha que isso te ajudou também? Sim. Isso certamente. Porque assim, eu gosto de estudar. Né? Hoje eu não tiro mais tanto tempo, assim, 2, 3 horas para ficar. Então eu pego algumas coisas que são mais do meu interesse, da minha área de atuação, leio, né? Outras coisas de desenvolvimento pessoal, leio, mas eu não fico mais 2, 3 horas que nem eu fazia antes de fazer curso, daí já emendar Então estudar bastante também é um drive importante. Claro, com certeza. Gente do céu, escuta o que o João está falando para nós. Além de você assumir a responsabilidade pelo teu desenvolvimento profissional, pessoal, não importa a área, você tem que se tornar uma pessoa estudiosa. E aqui tem eu aqui, viu? Euzinho aqui. Que até os 30 anos eu não lia nem o que eu escrevia direito, entendeu? Uma dificuldade tremenda, João do céu. Cara, eu não vou colocar a culpa no perfil comportamental, né? Lógico, eu sou acelerado, dominante alto, com influente, o perfil que não é tão introvertido, quer dizer, nada introvertido. Só que o que acontece? Eu tinha muita preguiça de estudar. Eu aprendi a escola me fez o melhor dela. Eu não tenho nada contra a escola. Só que a escola me fez não gostar de estudar. Essa que é a verdade. Que é da maioria das pessoas, né? Mas eu me tornei uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda, uma pessoa que pesquisa. E nos últimos anos, eu olho para trás e falo, cara, é sério mesmo que sou euzinho aqui? Né? Então, se eu pude virar essa chave, você também pode. Entende? E tá aqui o João com toda essa pegada aí, estudando e agora foi buscar ajuda, assumiu responsabilidade. Você foi até para a Alemanha, irmão? Isso, aí eu comecei a me desenvolver nas provas, né, ser treinado por um treinador na época lá de Maringá. E aí eu comecei a me preparar para o Ironman 70.3, que é o meio Ironman, né? Certo. E aí eu estava me desenvolvendo, buscando essas atividades e comecei a ganhar muita performance. E foi aonde, nesse tempo, conheci a Celina. E ela falou assim, você nunca pensou em fazer um Ironman? Eu falei, já me pensei, mas estou me preparando para isso. Ela, não, então eu vou te dar de presente. Ela foi lá e me deu a inscrição de presente. E aí não tinha mais para onde correr. Agora tem que ir. Então foram... Aí eu... Isso foi em 2016. Final de 2016 para eu fazer essa prova em maio de 2017. E aí eu conversei com outro treinador lá de Curitiba. E aí ele começou a me treinar. E eu fui para essa prova sem saber como seria. Por quê, Jefferson? Quando a gente lida com provas, isso cabe na vida da gente também, provas grandes, você não sabe se você está fazendo certo durante o percurso. Você treina, você vai e você não sabe o que você vai colher direito. Né? Você tem o objetivo, você sabe a prova que você que você precisa fazer. Mas o que vai acontecer durante todo esse período, ninguém sabe. Então, eu tive furo de pneu, eu tive que pegar dias com frio e chuva. Caramba. Entendeu? Lidar com possibilidade de queda, possibilidade de acidente. E são coisas que você não tem como prever, você não tem controle. E na prova, principalmente, porque você não quer chegar numa prova que você fica lá 10 horas fazendo uma prova, né, e durante o pedal ter um furo de pneu. Você não quer isso. Caramba. Você quer fazer a prova redondinha.
E aí entra uma coisa que eu aprendi, inclusive, com você, que é o poder da imaginação, né? Sim. De você, antes de qualquer coisa, você fazer a visualização daquilo. Uau. Então, eu fiquei no dia anterior, que daí você levanta os pés para cima, né? Aham. E eu fiquei na minha cama, lá no hotel que a gente ficou, lá em Florianópolis, e só meditando em como eu gostaria que fosse a prova. Mas aceitando também a condição se tivesse alguma situação que eu não gostasse. Então, poderia furar um pneu, são 180 quilômetros de bike. Né? Eu poderia levar um soco na cabeça na natação, Caramba. que poderia me deixar tonto e eu perder tempo. Cara, você está trazendo coisas de muita sabedoria aqui. Gente, eu queria só fazer um link antes, que é o mentor. Mesmo você sendo um cara autodidata, que estuda por conta, você foi atrás de mentores. Foi atrás de aprender. Exato. Tem muita gente que se confia demais no que na sua própria capacidade e se torna até arrogante, né? Não, Exatamente. eu não preciso de ajuda, eu me viro e tal. Você não teve isso, você quebrou e foi atrás. Sim. Beleza, aí o que acontece? Visualizar o que você já quer. Primeiro porque faz o teu cérebro acreditar que já fez aquilo. Então, se você vai fazer pela segunda vez, você se sente mais confiante. Sim. Né? Nem quero entrar aqui na questão se isso atrai ou não atrai, mas pensa comigo, é muito melhor fazer isso. Sim. Só que você faz uma imaginação que ela é madura. É sabendo que pode dar errado também. E não é imaginando o errado. Se eu tiver que imaginar, eu vou imaginar o certo. Sim, claro. Mas, ou seja, sabendo que tem coisas que não estão no meu controle. E, João, nós estamos numa geração que quer ter controle de tudo. Que as pessoas morrem de estresse, morrem de dor, morre, lógico, figurativo, mas elas sofrem demais por não poder controlar as coisas. Ela fica triste com o governo, ela tá triste com não sei quem, ela e tal, e ela coloca a emoção, a energia dela em coisas que não estão no controle. Então, no atletismo de um modo geral, né, nessa tua vida de atleta, você também tem que aprender a deixar quieto o que você não pode controlar. Com certeza, mas eu tenho que também ter a responsabilidade de contornar a situação. Então Tá. eu preciso me preparar para isso. Eu não posso chegar numa prova onde pode furar um pneu e eu não tenho uma câmera para trocar. Ok. Entendeu? Tem que se preparar. Eu tenho que me preparar. É uma prova de 180 km. Se eu não tiver uma câmera para trocar ali, o equipamento necessário para eu trocar, eu abandono a prova. E aí foi dinheiro investido, foi tempo investido e a minha cabeça frustrada, porque eu gostaria de ter terminado a prova, mas eu não me preparei para isso. Uau. Então o que acontece? Eu só me preparei para fazer, mas não para terminar a prova. Então, para minha felicidade, na prova não aconteceu nada. Né? Então eu fiz... Mas se acontecesse, você estava preparado? Eu estava preparado. Isso aí dá para chamar de antecipação ou não? Acho que sim, Como né, você Jefferson? chamaria? Acho que dá para até uma prevenção, Prevenção. Porque assim, eu gosto de pegar os códigos de quem vem aqui e imaginar a aplicação deles em outras coisas. Vamos imaginar que uma pessoa quer empreender, quer ter um negócio. Se ela começar pela identificação dela, igual você identificou com o esporte, uau. Se ela substituir vícios dela, trocando o ambiente, né? Ir para um ambiente que tem empresários, que tem pessoas, vai melhorar. Se você agora, que está me ouvindo aqui, ó, quer crescer o teu negócio e seguir os princípios que o João trouxe aqui, também vão dar certo. Ó, começa e não para, porque se parar é pior. Diminui, mas não para. Você falou também dessa questão do mentor, ou seja, tem que ter um mentor, aí de visualizar e estar sempre preparado. Eu gosto muito do mundo dos atletas por isso. A maioria, sobretudo os que estão performando em alta, são pessoas que antecipam as coisas, que estão se preparando antes. Então são princípios que qualquer pessoa pode aplicar na sua vida, nos seus negócios, nos seus projetos. Se você melhorar 1% a cada dia, né, parece frase motivacional, mas é real. 1% a cada dia dá 300 e poucos por cento. 365. Considerando que talvez no sábado dá uma regredida, tá tudo bem ainda. Entende? O que acontece? Às vezes nós não damos conta que o processo é mais poderoso. Sim. A gente superestima o que eu posso fazer em 10 anos, mas, quer dizer, superestima o que pode fazer em uma semana, mas subestima o que pode fazer em 10 anos. Jefferson, e aí entra uma coisa assim, né? A geração de hoje, elas querem saber do resultado só.
né? E esse é um grande problema porque, assim, tanto para a área esportiva quanto para a área de empreendedorismo, isso é complicado, porque você não tem o resultado se você não se preparar para aquilo. Isso. E a preparação é um processo. Preparação. Né? Preparação. Então, assim, como eu fiz a prova do Ironman, eu precisei me preparar para isso. Como eu citou ali também, foi para a Alemanha. Fiz a prova de uma outra marca, mas lá na Alemanha também. Precisei me preparar, e aí não foi só fisicamente, foi monetariamente, foi questão de tempo, precisei ver muitas coisas. Essa prova da Alemanha, e fala pra mim, você foi representando alguma coisa ou foi por conta? Como é que funcionava? Eu fui por conta, Jefferson, mas eu fui representando algumas empresas que me patrocinaram, né? Entendi. Então, na época, eu tinha algumas pessoas que apoiavam, né? A gente fez não só empresas, mas pessoas que também auxiliaram a gente. Que embora sim, né, as pessoas acham que é dono de negócio, é empreendedor, ganha dinheiro. Não é bem assim, né? A gente tem aí tem dinheiro para fazer algumas coisas e tal, mas só que por isso que a gente escolhe as prioridades. Nessa época, o esporte era uma prioridade. Então, eu coloquei parte do que eu ganhava nisso daí. Certo. Mas eu procurei coisas para também... Então, também entra mais um código aqui, parceiros. Então, eu precisei ter essa alavanca de parceiros para me proporcionar esse momento e esse aprendizado, que era uma outra prova. Um outro lugar. Era outras condições. Cara, eu imagino que deve ter sido um desafio para você, porque beleza, aqui Cascavel, eu sou atleta, vou a Foz, vou a Toledo, região, não sei o quê. Aí você vai para um lugar totalmente diferente, a expectativa não dá nem para imaginar. E daí você precisa correr atrás dos parceiros. E ainda tem que chegar lá e performar, meu irmão. E daí, como é que foi? Vamos deixar uma coisa bem clara para quem está assistindo. Eu sou um atleta amador. Eu performo, né? Eu sou atleta, eu gosto de competição, mas eu performo dentro da minha realidade. Sim. Eu performo para competir, né? Mas a competição maior é comigo mesmo, com a minha realidade. Então, as provas que eu busco conquistar pódios, algumas coisas nesse sentido, são provas totalmente dentro da realidade. Então, provas que nem aconteceram agora em maio, que eu fui para Guarapuava lá participar de uma prova, peguei um pódio lá, legal. Pô, eu sabia que era possível, né? Pegar um pódio tal pela minha preparação. Certo. Né? Fiz outra prova agora de corrida final de semana passado, peguei primeiro lugar na categoria lá, né? Fiquei entre os 10 melhores dos 10 quilômetros. Ou seja, você sabe a sua realidade. Exatamente. Isso também é interessante para quem nos acompanha, que muitas vezes as pessoas são prepotentes. Quer ter potência antes da hora. Prepotência. E vão para coisas que estão além da sua realidade. Então você consegue mensurar. Essa prova aqui tem a ver com a minha capacidade, com o tempo de treino que eu tenho, com o tempo de preparação, até porque você tem negócio, você tem família, você tem outras coisas. Não é igual o cara que está 24 horas nisso. Né? Ou seja, então é humildade isso. Você chamaria de humildade também isso? Eu acho que isso é uma questão de humildade. Você reconhecer que você é isso, certo, né? Que você é o que você é ali na sua essência, que você tem família, que você tem trabalho e que você tem outras prioridades além do esporte, é reconhecer e se entender, tá? Cara, porque isso é interessante, hein, cara? Você falou um negócio, desculpa te cortar, essa coisa das várias áreas e tal. Tem gente que se frustra justamente porque ela acha que para ter uma coisa tem que perder outra. E você tem outra vibe. Você tem negócio, você tem família, você tem as suas filhas. Cara, como é que é fazer isso que a galera já acha difícil, entendeu? Agora você pegou pesado. Porque, João, você é empresário, cara. Nós nem falamos do João empresário. Sim. Tá? O João pai de família. Caramba! E aí, meu irmão? Qual o desafio? Como é que você faz para ter esse lifestyle e ainda assim cumprir todas essas obrigações? Primeira coisa é a organização. A primeira pessoa que tem que se organizar com você
é a que manda em tudo, então é a sua esposa. Ou Eu achei que você ia falar assim, a primeira pessoa que tem que organizar é com você mesmo. Não, é com a esposa. Não, é com a esposa. Ok. Eu, no meu caso, a Celina, ela me apoia muito e ela também gosta muito de esporte. Então eu preciso me organizar com ela para que ela também possa fazer o Ok, esporte. então vocês criam uma rotina onde os dois têm isso. Exatamente. Ela não faz triatlon, mas ela corre, ela vai na academia e ela gosta muito de nadar. Então embora os meus horários sejam dentro de horário comercial dos meus treinos, então eu treino enquanto a maioria das pessoas estão trabalhando e trabalho enquanto a maioria das pessoas estão nos seus momentos de treino, estão nos seus momentos até de sono, né? Porque eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã. Ok. Então eu preciso me adequar a tudo isso e eu preciso me organizar primeiramente com a minha esposa, dentro de casa. E aí, claro, segundo a minha agenda e segundo a agenda dela. E como os meus treinos geralmente são no meio do dia, são no final da manhã, ali 10, 11 horas da manhã, e no meio da tarde, então eu consigo conciliar melhor. Porque se fosse os dois nos mesmos horários, a gente teria muito conflito. Né? Então eu não treino à noite, deixo que ela possa fazer alguma coisa quando ela precisa, daí eu dou suporte com ela, eu chego em casa, dou suporte com ela com as meninas, né? E ela vai fazer o treino dela, né? E a mesma coisa no sábado, por exemplo, no sábado à tarde, eu fico com a Olivia e ela vai treinar, fazer o treino de natação dela, né? E ela tem os seus momentos que ela vai na academia, que muitas vezes eu tô cuidando da mais nova, né? Que a mais velha já tá meio que trabalhando junto com a Celina também. Massa. Então eu consigo dar esse suporte e ela consegue fazer as atividades dela. Ou seja, tem que organizar em casa. Né? Tem que organizar em casa. O sucesso começa em casa, né? Tem aquele livro do Jordan Peterson, se eu não me engano, que fala assim, arrume sua cama. A primeira coisa é arrumar sua cama. Então a primeira coisa é arrumar sua casa, né? E eu falo para quem está assistindo que assim, não é fácil. Não é fácil porque assim, todo mundo tem as suas rotinas e essas rotinas elas se alteram. Né? Então você tem que estar preparado para alteração de rotinas. E eu sou uma pessoa que lida muito difícil. É muito complicado para mim lidar com essa mudança de rotina. Eu sou, como você falou, né? Sou um conforme nato, né? Então alterar a rotina para mim é um soco no meu peito, cara. Então assim, o que eu tento fazer é estabilizar a minha rotina. Então, onde eu posso mudar? Hoje eu tenho uma pessoa que me treina lá de São Paulo e eu sento com a Celina. Como que a gente pode fazer isso? Inclusive, um ponto importante aqui, né? A Celina chegou, você não acha melhor você mudar o seu horário de treino de sábado de manhã para domingo, já que seu domingo você não está fazendo, você não está treinando? Eu falei, olha, eu não tinha pensado por esse lado, mas... E aí fui lá, conversei com o meu treinador e alterei. Então, facilitou a vida para mim e para ela. E esses ajustes que precisam ir acontecendo. Olha que interessante. Às vezes nós queremos fazer grandes coisas e não começamos por dentro de casa. Isso é um código muito importante. Ô João, tua empresa deu um up nos últimos anos aí. Tem isso também. Cara, esses princípios que você está trazendo, que eu fui mapeando aqui, também te ajudam. Esse driver de atleta, você consegue colocar isso nos negócios, cara? Algumas coisas sim e outras coisas são mais difíceis, né? O que você consegue, assim, que você fala, cara, isso aqui é a mesma coisa do esporte, eu posso colocar nos negócios que vai dar certo? Objetivo bem definido. Tá. Você tem o objetivo bem definido. Eu quero colocar 100 alunos. Tá, quanto tempo eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso antes? E se eu não chegar nesse período? Então, o objetivo bem definido é um negócio que conta bastante. Certo. Tá? Você saber para onde você quer ir. Eu quero fazer uma prova de Ironman. Então você já sabe o que você quer fazer. Certo. Agora, se estrutura dentro do processo. O que pode acontecer de errado, o que você tem que fazer. Então, isso dentro dos negócios, você conseguiu levar do esporte para os negócios. Essa clareza de objetivo. Exato. E tudo mais. Cara, o que você... A que você atribui o teu crescimento nos últimos anos? Porque assim... Eu lembro de você numa outra realidade de empresa, lembro de você com, enfim, uma série de coisas diferentes de agora, e você compra uma empresa, você assume uma marca,
enfim, herda uma carteira ou alguma coisa assim. Como é que foi? Por que você cresceu? O que você fez, cara? Porque teve gente que fechou a empresa no mesmo tempo que você. Teve, inclusive academias. Então, para quem está assistindo, eu sou o dono de uma academia personalizada, de treinamento personalizado. E eu comprei, no final de 2019, uma academia personalizada. Me desfiz de uma sociedade e comprei esse novo ambiente. E aí veio a pandemia, né? E aí veio um susto? Sim. O que aconteceu é que eu tinha me programado, feito algumas contas, né? Falei, é possível, eu tinha me programado para concluir o pagamento da parte que faltava dessa academia até o final de 2020. Tá. Né? Também tinha uma programação de número de alunos dentro de um período X, né? E aí veio a pandemia, né? A gente achava, não vai fechar, né? Não, vai ser só 15 não dias. Vai, né? Depois é só um mês. Aí... Depois foi assim também lá na sua casa, Clayton? Não, vai passar 2 meses, 3 meses. Quando vê, tava 2 anos com esse negócio aí. Então, foi um negócio que a hora que fechou, a gente... E aí entra uma outra coisa, né? Eu não estava preparado. Porque você não quer saber disso quando você tem uma conta alta para pagar, né? Então, o que eu... Nessa hora, eu precisei sentar e achar algumas soluções. Então, eu parei, pensei na minha ansiedade, loucamente Doidão. Ali, dentro da minha ansiedade, onde eu tentava controlar. E, coincidentemente, eu tinha começado a treinar para uma prova que ia acontecer em novembro em Fortaleza. E foi isso que me deixou um pouco mais tranquilo, embora muitos problemas começaram a acontecer ali, né? Então eu tive altos níveis de estresse, mas de qualquer forma, o resultado que eu obtive ali, por eu colocar algumas ações em prática, né, de buscar colocar aquilo que eu já tinha aprendido, porque em 2019 todo mundo acha, só trabalha, é empresário, pratica esporte. Não. Em 2019 eu também fui para São Paulo a um curso presencial, então eu precisei ir para lá 5 vezes, gastei dinheiro, gastei tempo. Sim. Né? Gastei não, né? Investi dinheiro e tempo para aprender coisas com pessoas que sabiam muito mais coisas que eu. De novo o driver aqui da humildade, buscar um mentor, saber a própria realidade. Então eu acabei indo para esse lugar, aprendi muita coisa e trouxe muita coisa para eu aplicar nesse novo ambiente, que eu já vinha aplicando naquele outro espaço. Ou seja, você foi empilhando coisas, conhecimento, ideias, resultados, e quando chegou nesse momento, você conseguiu dar esse up. Exato. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei na academia, quando eu comprei lá, o personal ele tinha um número de, vamos arredondar, né? Vamos colocar lá, de 5 alunos de personal. Tá. E tinha 15 alunos de Pilates. Ok. Tá. Eu falei, bom, preciso melhorar esse número. E eu tinha alguns alunos, eu atendo hoje alunos em sala, ainda hoje. E eu falei, eu preciso aumentar isso aqui porque a conta ainda não está fechando, né? Certo. E aí veio a pandemia, desses 15 alunos do Pilates foi para 5 alunos. E aí, para minha surpresa, o número de personal trainer, logicamente que a gente teve, né, nós tivemos baixas ali, mas o número só aumentava. Então, de um número ali de em torno de 20, vamos arredondar para 25 alunos que nós tínhamos, né? Eu já fui para mais de 40. Caramba. E eu nem pensava em fechar o Pilates. Eu estava tendo prejuízo com o Pilates, mas eu não pensava nisso, em fechar. E aí eu consegui a dar uma alavancada e em 2021 esse número cresceu mais ainda. E aí voltou o Pilates, porque o Pilates, como quem está assistindo e conhece, quem faz, sabe que tem muita gente mais velha que pratica. Então foi um nicho que a gente perdeu e muito. E nosso público lá
é muito mais pessoas mais velhas. Então foi as pessoas que mais ficaram com um pouco de medo, ficaram mais em casa, né? Naquela coisa, escutando os filhos, né? Que estavam às vezes muito longe. Mãe, fica em casa, pai, fica em casa, não vai sair. Então começou a acontecer esse retorno. E o que aconteceu? Final de 2021, eu cheguei com mais de 100 alunos. Caramba! E então, lógico que isso aí foi um desenvolvimento de várias ações, campanhas e também de reestruturação. Então, essa coisa da reestruturação da marca, eu devo muito à minha esposa, porque ela é uma gênia nesse sentido estratégico, né, de exposição de marca e tudo mais. Agora, o trabalho que eu fiz, que eu desempenhei ali, isso não está escrito no gibi, porque em 2021 eu precisei contratar outra professora, né? E a gente que lidera a equipe é um negócio que você tem que ter conhecimento, né? E nós estamos falando, João, de quase 10 vezes mais, cara. Cara, isso não é resultado muito comum, não, cara. Não, foi um crescimento exponencial, assim, de uma reconstrução de marca. E daí vem a parceria, né? Você falou que organizar em casa primeiro. Pra galera que tá assistindo, que tá ouvindo, organizar em casa primeiro. Organizar em casa primeiro. Por estar organizado em casa primeiro, tem a esposa ajudando nos negócios. E provavelmente essa coisa de estar juntos é um diferencial. Eu sempre digo nos treinamentos, se você é casado, se você é casada, procure entrar numa jornada junto com seu cônjuge. Você vai ver a diferença. Eu lembro de um cara que fez sessão comigo, uma sessão de coaching comigo, e antes de voltar para a segunda falou, viu, coloca minha esposa também. Lembra disso ou não? Sim. E olha aí, né? Os dois voando, né? Voando. Ô João, deixa eu te falar uma coisa, cara. A galera mandou pergunta aqui, pra gente fechar. Nós temos o nosso clube Fora da Curva, que são os nossos alunos que fazem mentoria com a gente toda semana. E eu tenho uma pergunta aqui do João, tá? Essa é pro João, é o Klaus que fez, né? É isso? É do Everton Klaus. O Klaus perguntou o seguinte, para o João. Qual é o foco a hora que você chega no limite? Você chegou no limite, cara. E agora? O que você faz, cara? Pra dar aquela passada. Como é que faz para romper essa barreira do limite? Olha, o limite depende do seu ponto de vista, né? Um atleta ele não pode ficar se limitando, porque ele tem que estar quebrando barreira o tempo todo, né? Ele não pode se dar o luxo de ter algum limite. Então, o que a gente percebe de alguns limites é o fator cansaço físico, né? Que é uma coisa incontrolável. Você tem o cansaço, mas vamos dizer assim, ó, o limite é um tempo, né? Se eu fiz uma prova lá, eu cheguei quebrado na prova e vamos supor lá, fiz em 1 hora a prova, cheguei quebrado, esse era o seu limite, porque ele não é mais. Certo. Você já fez isso, entendeu? Agora o seu limite é mais do que isso, entende? É a mesma coisa quando a gente pega a frequência cardíaca. Está o tempo todo mudando. Então você tem um limite, né? A gente tem lá uma fórmula antiga, 220 menos a idade. Você tem um limite de frequência cardíaca. Tá? Vamos supor lá que tem 20 anos. Então pega 220 menos a idade, faz uma pessoa sedentária correr a 200 batimentos por minuto. Ela não vai conseguir. Ela vai vomitar ou desmaiar. Né? Agora pega uma pessoa condicionada, ela passa de 200. Entende? Então não existe bem certo um limite, né? Existem algumas coisas que a gente limita, que a gente se limita. Então, em termos de performance, não tem essa coisa. Então, primeira coisa, eu não tenho limite. Eu tenho só aonde eu fui e onde eu não fui. Seria aí isso? Entra a questão do autoconhecimento. Tá. Né? E aí entra a questão que você falou das crenças. E aí as crenças elas vão te limitar. Né? Então, o limite é uma crença. Você acha que, vamos lá, Everton, né? Everton. O que acontece? Você acha que eu não fiquei limitado, espantado, quando eu fiz a inscrição do Ironman? Imagina, cara. Falei, cara, eu nunca fiz isso. É um limite que eu tenho. Só que o que acontece? Para eu entender que isso não é mais um limite, eu preciso ir lá e fazer. Certo. Entende? Aquilo ali me abriu portas para eu fazer algo maior? Claro que sim. Eu me propus a fazer? Não. Por quê?
que eu não preciso fazer isso para me demonstrar ou mostrar para qualquer outra pessoa que eu sou foda, que eu sou não sei o quê. Eu já fiz algo, né? Mas eu sabia que aquilo ali era um limite que estava quebrado. Se eu quisesse fazer um Ultraman, né, que é uma distância, acho que dá 2, 3 vezes mais do que o Ironman, eu poderia fazer, só que eu precisaria ter tempo de treino, teria que ter recurso monetário para fazer. Só para não deixar ninguém ninguém na dúvida, o que é o Ironman? Explica certinho. O Ironman é uma prova de triatlon de longa distância, onde tem 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida. Caraca! Rodrigo, esperamos você no triatlo, hein? No Ironman, Rodrigo. Rodrigo vai fazer o Ironman, hein? Ele e o Clayton. Já estão combinados ali. Olha lá, ó. Caramba, e o Ultraman é maior ainda, não? O Ultraman é 10 quilômetros de natação. Caramba. Dá 500, agora eu não lembro bem certinho, 500 e poucos quilômetros de ciclismo e dá 84 quilômetros de corrida. Caramba. Então você fez o Ironman, beleza. Cara, eu acredito que daria pra gente falar muito mais coisa aqui. Eu peguei vários códigos aqui, muita coisa eu aprendi. Tem coisa que eu já tô pensando se eu tô aplicando ou não tô aplicando, não só na saúde, mas na minha vida mesmo. Porque o que eu faço? Eu converso com alguém, eu decifro muita coisa, né? Beleza, mas tem mais uma pergunta aqui antes da gente fechar. Vai lá. A Giza falou o seguinte: como não deixar preocupações financeiras atrapalhar no desempenho? Já passou por isso? É a Geisa? Giza. Giza, é assim, ó, todo o estresse, ele é emocional, né? Tem coisas que a gente precisa dar prioridade. Não adianta a gente querer fazer uma coisa faltando outra. Certo. Né? Então, se você não está bem alinhado dentro de casa, né? Porque foi uma situação que eu passei, eu já vivi isso dentro da minha casa. Né? Chega um momento em que você precisa voltar a alinhar as coisas. Se você não tem essa questão financeira, não está bem estruturada, está faltando, não tem trabalho, né? Tem muito estresse acontecendo dentro de casa, alguém está doente, calma, pensa, resolve. Você pode procurar alguma atividade que não vai ter gasto com recurso financeiro? Faça de forma recreativa, como uma atividade física. Pegue, compre, se você está endividada, resolva essa questão da sua dívida e faça compras dentro daquilo que você consegue. Não vá comprar um tênis que você não consiga comprar, né? Que você vai ficar ainda mais endividado. Então compre um tênis que fique dentro do seu orçamento, mas que também te promova algo bom. Ou né? seja, se a minha preocupação financeira está atrapalhando um desempenho, talvez como atleta, ou como profissional, como pai de família, não adianta eu negar isso. Eu tenho que ir lá e resolver isso. Exatamente. Exato. É resolver. Claro, né, João? São momentos da vida, não é para sempre esse tipo de perrengue. Lógico, se resolver, não é para sempre. Mas vamos lá, né, Se não Jefferson? resolver, se ficar deixando, vai continuar sendo Vamos lá, pra sempre. né? Iniciar uma atividade física, fazer uma caminhada, cara, é só sair de casa. Calça o tênis e sai de casa. Isso aí. Tá frio, não tô inscrito numa academia. Tudo bem, fica em casa. Faz, né, deita no chão lá, faz uns abdominais, certo. Né? Pega na internet ali como fazer um agachamento certo, faz uns agachamentos em casa, né? 10, 15 minutos de exercício em casa, já inicia algo, né? Se ficar esperando uma condição boa, não vai dar. Não vai dar, não, né? não. Se você ficar esperando, né, aquela coisa assim, o que é, como que eu posso começar isso aí se eu não tenho dinheiro? Começa. Né, se desenvolva, procure pessoas que possam te auxiliar com isso. Ou seja, resolve, mas também se mexe. Exato. Vai resolver, tá preocupando, vai resolver, mas se mexe. Exatamente. João, cara, é assim, ó, eu vou fechar aqui pra galera. O João chegou num nível de fazer mais coisas que a maioria das pessoas normais, porque primeiro ele se identificou com algo que é natural dele. Fica a dica para você que está nos ouvindo, nos assistindo. No que você se identifica? Vai se conhecer, vai fazer a análise de perfil comportamental. Aqui na nossa empresa nós oferecemos isso também. Vai fazer treinamento de inteligência emocional, vai se conhecer. Segunda coisa, ele substituiu vícios trocando o ambiente.
Então questione-se, será que o teu ambiente não está te fazendo vícios e mais vícios? Depois, o João trouxe um driver muito importante aqui. Se você começar, diminua, mas não pare. Olha que interessante. Começou, diminua, mas não pare. Procure os parceiros certos. Visualize a vida que você quer enxergar, lembra, que você quer viver. Lembra que ele falou que antes da prova ele visualiza. Isso tem várias teorias em cima disso, só que nada supera a prática. Quem visualiza, isso é ensaio mental. Ensaia mentalmente a vida que você quer viver. Vá atrás de mentores. O João foi atrás de mentor. Humildade para aprender. Cara, olha aqui, o cara tá desenvolvendo pessoas, ele atende mais de 100 clientes, mas ele tem um cara de São Paulo que treina ele, cara. Entende? A minha pergunta é, você está lendo livro, está fazendo curso, está contratando mentoria? É sério mesmo que você vai morrer sem ler um livro, cara? É sério mesmo que você vai passar a vida sem contratar mentores, sem ir atrás de pessoas que... nem é tanto mentores, mas pessoas que vão te ajudar. Aí o João trouxe o quê? Que a concorrência maior é com ele mesmo. Isso aqui é forte, hein? A concorrência não é com os outros. Eu até engasguei aqui. Eu gosto de dizer assim, ó. A nossa luta é contra o ontem, não contra o outro. Tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com a gente mesmo. Aí ele falou de saber a própria realidade, ou seja, tem humildade, mas acima de tudo organiza primeiro dentro de casa. Caramba! Se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo. Coloca aí qual desses códigos você pegou com o João que faz sentido para a sua vida. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Meu irmão, a última pergunta que eu sempre faço é: daqui a 500 anos alguém vai passar na frente de um túmulo e vai ser o seu túmulo e vai ter escrito algo na lápide e o cara vai olhar e vai falar: esse foi o João Gasparini. O que você gostaria que tivesse escrito na tua lápide? Isso aí é uma coisa difícil que eu não pensei ainda, viu, Jefferson? Mas vamos pensar aqui em alguma coisa assim. O que você gostaria de deixar para as gerações assim? Essa pessoa suportou várias dores. Suportou várias dores. Porque, ó, treinar não é fácil, galera. Os caras olham e falam: não, ele é um ET, ele não sente dor. Eu coloquei um stories hoje, né? Pra quem quer seguir lá, @JLGasparini. Eu postei lá, né? Treino leve hoje, né? 40 minutos de corrida e tal. Sim, prevejo que a semana que vem vai ser náuseas, né? Vai passar porque mal. O meu treinador deve pegar pesado comigo, cara. Essa semana aqui, como é pós-prova, então pegou mais leve, assim, sabe? Olha aí. Mas engraçado que eu não comentei isso, né? Mas eu perdi 2 treinos essa semana por questões pessoais. Uma foi uma questão pessoal e outra foi uma questão profissional. Ok. Né? E aí entra a questão de prioridades, né, Jefferson? Você saber se posicionar com relação a isso, porque assim, eu precisava resolver um negócio dentro da minha empresa com um dos profissionais que trabalham comigo lá. Certo. E eu não podia deixar isso passar. Eu precisava resolver aquilo naquele momento. Então, e era o meu horário de treino de natação. Era o único momento que eu poderia ir nadar, era aquele que eu ia conversar com o profissional. Mas aí é uma prioridade. Então, eu deixei de treinar, entendeu? Como que eu vou fazer agora? Conversei hoje com o meu treinador, falei, joga para sábado, talvez eu consiga treinar. Se eu vou conseguir treinar, eu não vou ficar me cobrando, mas eu também não posso deixar de treinar. Os outros treinos, na segunda-feira eu deixei de fazer um treino por uma questão pessoal, né? Mas eu não vou deixar de treinar, de fazer as coisas por conta de qualquer coisinha. Isso é muito bom, porque daí a galera que tá vendo esse episódio, eles veem que você é humano também, que você não é o Iron Man. Exato, você participou da prova, mas você não é um homem de ferro. Não pense que a gente não fique cansado, a gente não fica estressado também. A gente também gasta dinheiro e precisa de dinheiro. Sim. Né? Então, assim, tudo corrobora muitas vezes para a gente não fazer o negócio. Só que tem que ter opinião. Você tem que ter decisão para fazer aquilo. Né? Então, você precisa se propor a fazer aquilo e voltar. Então tá aí, na lápide dele vai estar assim, chegou onde chegou, porque suportou várias dores. Uau! Meu irmão,
obrigado por estar aqui, viu? Uma honra. Quem quiser seguir lá, JL Gasparini, é isso? Isso. JL Gasparini, segue ele no Instagram. Você quer procurar uma academia personalizada para você, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que esse cara entrega. Nós estamos falando de ser atendido por um atleta, é diferente. Ser atendido por uma pessoa diferente. Eu não vou nem, né? Não vamos cutucar a concorrência, mas é um atleta que vai atender você. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui, deixa seu comentário, compartilha, me segue lá nas redes sociais, segue os nossos parceiros. E João, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Jefferson. Tamo uma honra junto. estar aqui. Ô, louco. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, embora a gente não converse tanto assim, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por você, principalmente pelo processo que eu passei junto com você lá atrás e o que isso me transformou no que eu sou hoje. Uau. Tá? Então, muito obrigado por eu estar aqui compartilhando as minhas experiências também com o pessoal que está em casa, né, que faz parte dos seus cursos. Então, eu sou muito feliz, muito grato por estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua jornada, a sua família e a sua bebê. Que só cresce aquela graça. Coisa linda. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera, e até o próximo episódio.